Sem dúvida, o papel dos formadores de opinião, dos influenciadores é extremamente importante, porque há uma tendência de nos espelharmos em relação ao comportamento das pessoas que admiramos, pessoas que estão em posições de destaque aí no esporte, na política. Então, a posição dessas pessoas, de fato, acaba contribuindo para o comportamento geral e estimulando uma maior ou menor adesão às medidas restritivas. Doutor Rodrigo, uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigada por participar do Bandeirantes Acontece. A Sônia Bló está aqui. Hoje Muito eu obrigado. vi uma postagem no Facebook de uma médica, doutora Angélica Mamana, que eu achei muito interessante. E ela lista alguns motivos que as pessoas gostam de se enganar e ela justifica cada um deles, dizendo que a nossa segurança é o mais importante nessa fase em que não há leitos e, enfim, a gente está vendo a curva crescer. Ela coloca uma das desculpas como: eu já tive Covid, a outra: pessoas vão fazer o teste antes de viajar e viajam. É uma data especial, precisamos comemorar a vida. Essa é o que eu tenho mais ouvido. E tem uma... mas tudo bem eu fazer um jantar para 20 pessoas. Tem gente que faz festa para 300, 400. Essas desculpas, doutor, como é que tem que entrar na cabeça da população que essa disseminação, essa contaminação, ela está muito grave? Sem sombra de dúvida, a gente está vivendo um momento de colapso, a gente pode afirmar isso, de indisponibilidade de leitos, ou seja, se qualquer um de nós adoecer, a gente corre o risco de ficar sem assistência, mesmo no contexto dos serviços privados ou dos públicos, né? Então, esses auto-enganos, essas tentativas de neutralização do problema, de negação do problema, são bastante perigosas, né? E é uma tendência natural da mente humana querer manter sua rotina, manter seus prazeres, o seu contato social, é uma coisa que é natural, mas infelizmente nesse momento temos que lutar contra isso para poder nos preservar, né? A sobrevivência acaba tendo um papel aí hierarquicamente preponderante em relação a todo o resto, né? É isso que as pessoas precisam de fato cair essa ficha da situação extremamente grave que a gente está vivendo como um todo. Doutor Rodrigo Leite, boa tarde. Boa A minha tarde. pergunta não tem a ver com quem está fazendo festa, quem está participando de eventos clandestinos ou não, né? Seja o pancadão, seja a festa do milionário, não é nada disso. Mas é a pessoa que está tentando ter uma vida próxima do normal, porque muitas vezes é fácil para quem pode continuar trabalhando, para quem está numa atividade que não para, não é? É fácil ficar dizendo para as pessoas: fiquem quietas, fiquem em casa, não é? É uma necessidade, porém, isso já tem um ano. E há uma exaustão, uma notória exaustão de pessoas que não estão nem participando de festa, têm consciência do problema, mas que estão exaustas. É possível dizer que há um limite, isso é variável de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de povo para povo, mas há um limite para suportar essa situação diferente, atípica? Essa pergunta é muito interessante porque o limite é dado pelo nível de percepção de cidadania, de percepção de bem comum que as pessoas desenvolvem em seus países, né? Então tem a ver com a cultura do país, tem a ver com o nível educacional, mas concordo que há uma participação do limite em que o indivíduo é gestor dessa situação, né? Ele é gestor do próprio risco, e o papel do Estado em oferecer, de fato, a solução definitiva para esse problema, que é a vacinação em ampla escala, né? De fato, a sociedade vem sendo penalizada nesse sentido por impossibilidade, por questões de gestão, de dificuldade de ofertar a grande solução para esse momento, que é a vacinação, né? Então, de fato, há um limite, de fato, há uma exaustão. Mesmo as pessoas que estão aderindo vêm sofrendo muito, se privando muito, né? Eu, como psiquiatra, observo um aumento de sintomas depressivos, ansiosos, a saúde das pessoas está descuidada, as pessoas deixaram de fazer seus exames regulares, enfim, uma situação de grande penalização, e a gente espera uma solução que não parta somente do indivíduo também, né? Que não culpabilize somente o indivíduo, mas que
se reverta para as autoridades competentes no sentido de ofertar um programa de vacinação consistente e restrito nesse momento, né? Essa é a grande expectativa, é isso que vai ser o grande solucionador desse momento aí tão complicado, né? Ô, doutor Rodrigo Leite, de novo, é claro que a gente sabe que cada indivíduo é único, né? Então as reações são diferentes e tal, mas há uma derivação do problema aí que são as crianças. Então, a criança, claro, ela não tem nem como, nem deve ter consciência do ente coletivo, da defesa do coletivo, da saúde pública, né? Ela tem a sua vida e muitas estão começando a deparar-se com o mundo, um mundo esquisito, né? Então a escola abre e fecha, a proximidade com as pessoas é tremendamente limitada, o uso de máscara, por exemplo, que para elas é um troço estranho e às vezes difícil delas saberem lidar com isso. Já há algum estudo, ainda que uma observação clínica, da reação das crianças, repito, é uma coisa meio generalizante, né? Cada uma reage de um jeito, mas de como as crianças lidam com esse mundo esquisito que elas estão conhecendo? Não existe nenhum estudo formal ainda, mas o que a gente observa no contexto pessoal, familiar, é que as crianças têm estado mais tristes, elas têm algum nível de impacto desse momento todo, e no momento o principal prejuízo é o prejuízo educacional mesmo, né? Eu acho que a gente vai precisar de alguns anos aí para avaliar o impacto desse momento na formação das crianças, né? Mas em termos de sofrimento, isso é notório, isso é visível, a gente observa, e falando um pouco além das crianças, pensando nos jovens aí, né, como uma grande população que a gente precisa cuidar, né, tanto do ponto de vista deles serem potenciais vetores, disseminadores do vírus, como fazer propostas, estratégias em que eles possam aderir mais ao isolamento de uma forma a penalizá-los menos. Isso ainda vem sendo muito pouco discutido, né? Como abordar os jovens, que esse pico que a gente está observando agora é um pico, basicamente, está atingindo 60% das internações de UTI, são de pessoas de entre 30 e 50 anos, né? Então, um peso de uma população mais jovem aí. Mas esse efeito todo, como você mencionou, em relação às crianças, a gente precisa ficar atento, precisa monitorar e precisa entender o papel deles no momento na disseminação da doença, né? Esse é um ponto que é difícil de lidar, mas que é, infelizmente, real. Pois é, doutor Rodrigo. Vou pegar um gancho aqui na pergunta do Zaidan, a gente continua falando de crianças e jovens. Agora sai um dado, inclusive que está agora no Band News TV, 47% de internação de crianças em hospitais privados em São Paulo. Ao mesmo tempo, a gente também tem dados alarmantes sobre o número de jovens, pessoas menores de 21 anos, que já estão tomando antidepressivos, principalmente nesse ano de pandemia. Qual que é o papel dos médicos agora para equilibrar essa equação? Os médicos precisam estar sensíveis à possibilidade de surgimento de transtornos mentais nessa faixa etária, né? Existe um senso comum de que depressão e ansiedade não acometem essa faixa etária das crianças e adolescentes, o que é uma inverdade, né? A gente sabe aí que pelo menos 25% dos transtornos mentais se iniciam na infância e adolescência e seguem muitas vezes sendo detectados somente depois de décadas de vida, depois que já existe uma cronificação, existe aí toda uma série de problemas associados. Então a mensagem é: perguntem para os seus pacientes o impacto da pandemia no dia a dia, observem como está o comportamento de uma forma geral, como é que está o padrão de sono, o padrão de alimentação, como é que está o humor dessas crianças. Isso é particularmente estratégico nesse momento, para a gente poder começar, de fato, a mapear o impacto desse momento, desse cenário todo, nas crianças e adolescentes, né? Isso é uma recomendação, inclusive, da própria Organização Mundial da Saúde. Doutor Rodrigo, o fato de idosos estarem sendo vacinados tira um pouco de tudo aquilo que ficou de carga negativa do afastamento desses idosos
das famílias ao longo desses meses e meses de pandemia, ou isso só será percebido quando exatamente os parentes desses idosos tiverem uma condição de poder se aproximar de uma forma mais tranquila, sem medo, sem riscos de haver mais contaminação? O fato da vacinação diminuiu o tempo em que eles ficaram afastados da família, tudo que eles sofreram com isso? Muito interessante essa pergunta. Na verdade, a vacinação ela não impede que a pessoa carregue o vírus consigo e transmita para outras pessoas, né? Então, de fato, aquela convivência familiar, social, sem restrições, só vai ser obtida a partir do momento que a gente atingir um nível de cobertura vacinal aí bastante significativo, né? A gente tem indicadores extremamente pobres em relação à cobertura vacinal, em torno de 1,7% da população brasileira. Isso é insignificante, né? Então, para a segurança desses idosos, de fato, os parentes mais jovens, os filhos, os netos, precisam ter acesso à vacinação. Só aí a gente vai conseguir, de fato, romper essa cadeia, né? Nesse momento, os idosos estão vacinados, é interessante para eles em termos de proteção frente às formas graves, mas isso não resolve o problema, né? Até porque os jovens têm sido aí o grande carro-chefe das infecções, e nada impede de um idoso vacinado carregar o vírus e contaminar outras pessoas também, né? Somos todos potenciais contaminadores uns dos outros, né? Então isso é bastante preocupante, ainda mais pensando que agora a pandemia mudou de cara, ela tem um perfil de atingir mais população adultos jovens e até crianças, né? Então isso ainda não permite a restauração de um convívio social habitual, de forma alguma. Doutor Rodrigo Leite, psiquiatra da Universidade de São Paulo. Doutor Rodrigo, muitíssimo obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. A gente vai, com certeza, esperava que não tivéssemos, mas teremos inúmeros outros motivos para conversar no futuro próximo. Um abraço, até mais. Agradeço imensamente.